Boa tarde, sétimo ano. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a expansão marítima e comercial europeia. A gente falou sobre isso na semana passada e na aula de hoje a gente vai fechar esse conteúdo, fechar esse capítulo. O que foi então a expansão marítima? Ela foi um período em que a Europa começa a fazer contato com outros continentes, começa a haver um contato comercial da Europa com a Ásia, com a África e posteriormente a descoberta do continente americano. E como foi criada essas rotas comerciais a nível mundial? A partir do comércio marítimo com as grandes navegações, mas para isso foi necessário que se criasse um Estado nacional forte. O que é isso? Um poder centralizado, normalmente centralizado nas mãos do rei, no caso de toda a Europa. Uma burguesia forte, disposta a investir nas grandes navegações, disposta a investir na conquista de terras. Uma igreja que apoia o Estado e o Estado também apoia a igreja. Então a gente vai ver que principalmente para esses três setores da sociedade, a expansão marítima ela é importante porque esses três setores eles mutuamente se apoiam. Então vamos lá. Uma aliança da monarquia, do rei, da nobreza com a burguesia, ela faz com que a burguesia apoie o poder totalitário do monarca, apoie o poder do rei e mutuamente o rei ele apoia a burguesia, dando incentivo, dando terras e deixando com que burgueses que nessa época, e até hoje, mas nessa época que a gente está falando, eles enriquecem principalmente por conta do comércio das grandes navegações. Então eles partem, eles não só financiam, mas alguns também partem em busca de rotas comerciais com o Oriente, com as Índias, com a China e também com as Américas. Nesse período, a Itália, que tinha o controle comercial do mar Mediterrâneo, ela começa a perder esse controle justamente porque países como Portugal e Espanha, eles dão início nesse processo de expansão marítima e dominam também o Mediterrâneo e outras rotas que vão além ali do mar Mediterrâneo, né? Como, por exemplo, o continente americano. Esse processo, esse período, lembrando que a gente está saindo do período feudal, do sistema feudal que a gente estudou. Se a gente está saindo do sistema feudal, o que está se apagando com o surgimento da burguesia e com o fortalecimento da burguesia? A figura do senhor feudal. Então é interessante para a burguesia que ela tenha esse fortalecimento, esse enriquecimento e o apoio do rei, da monarquia, para que a figura do senhor feudal não seja uma concorrência com a classe burguesa. E para a Igreja Católica também é muito importante, é extremamente importante esse apoio mútuo da elite da sociedade, porque com a expansão marítima, a conquista de novas terras, e quando a gente fala conquista de novas terras, a gente também está querendo dizer conquista das pessoas que estavam na terra, a Igreja Católica ela começa o seu processo de catequização e com isso faz a conversão, muitas vezes por imposição, muitas vezes as pessoas são obrigadas a se converter ao catolicismo e não são por livre e espontânea vontade, mas por meio da força mesmo, das armas da guerra, a Igreja Católica ela consegue adquirir mais fiéis. Então é interessante para essas três classes, a Igreja Católica, a monarquia e a burguesia, é interessante que eles se apoiem mutuamente. E o primeiro país que consegue sair como pioneiro nas grandes navegações é Portugal, devido a alguns fatores. O primeiro deles é pela posição geográfica de Portugal. Portugal ele fica na costa do continente europeu, ali na Península Ibérica,
e ele tem saída para o mar de frente para o continente americano, tem saída para o mar Mediterrâneo. Então a localização geográfica de Portugal favorece a saída dos navios das grandes navegações. É muito mais fácil você dispersar navios quando você tem um território que ele fica entre dois mares ali importantes, né? Ele tem saída para o mar Mediterrâneo e também tem saída para outros continentes, como o continente americano. Outra característica que foi importante para que Portugal seja pioneiro no processo das grandes navegações foi a estabilidade política. A gente viu que depois da revolta de Avis, Dom João ele assume o poder de Portugal e centraliza a monarquia nas mãos dele, ele vira o rei de Portugal. Então essa estabilidade política, juntamente com o apoio da burguesia, a burguesia portuguesa apoiava Dom João e Dom João apoiava a classe emergente, esse apoio mútuo, essa aliança forte, fez com que, somado à posição geográfica de Portugal, foi o que favoreceu Portugal ser o pioneiro no processo das grandes navegações. E logo após Portugal, atrás dele vem a Espanha. A Espanha, a gente viu também nas aulas passadas, que foi a junção de dois reinos, o reino de Castela e o reino de Aragão. Isabel de Castela e Fernando de Aragão eram dois reis. Eles se casaram e unificam os dois reinos de Castela e de Aragão e formam então o Estado da Espanha, o Estado forte, unificado, centralizado. Quando eles se unificam, então, os cristãos eles começam a expansão dos muçulmanos desse território espanhol. E só lá em 1492 que o último território ali da península, o território de Granada, é o último território que os muçulmanos são expulsos. Os cristãos católicos eles expulsam. O último território a ser conquistado foi Granada e foi conquistado. E logo após, assim, no mesmo ano em que os muçulmanos foram expulsos desse território, Cristóvão Colombo ele se oferece para a coroa, vendo como o território da Espanha estava se fortalecendo e se unificando, ele oferece seus serviços para a coroa espanhola. E acontece depois o que a gente sabe sobre Cristóvão Colombo ter chegado às Américas. Ele acreditava que se ele navegasse para o oeste, ele chegaria às Índias, mas o que ele não sabia é que ele bateria no continente americano. 2 anos depois disso, em 1494, é assinado o Tratado de Tordesilhas entre a Espanha e Portugal, dividindo então as terras do mundo entre os reinos, entre os estados aí de Espanha e Portugal, entre essas duas coroas. Só que na verdade esse Tratado de Tordesilhas ele foi aceito somente por Portugal e pela Espanha. Nenhum outro estado, nenhum outro reino europeu aceitou, concordou com esse tratado. Então ele não valia muito para outros países, somente para a Espanha e Portugal mesmo. E aí, Espanha e Portugal, na verdade, nessa ordem, Portugal e Espanha, eles são os primeiros a darem início aos processos da expansão marítima, e outros países vêm em seguida, como Inglaterra, França e Holanda. No caso da Inglaterra e da França, esse processo demorou por conta da instabilidade política. A Inglaterra e a França, se vocês se lembram, entraram na Guerra dos 100 Anos. E aí essa guerra gerou uma enorme instabilidade política, tanto para a Inglaterra quanto para a França, e fez com que fosse inviável que eles pudessem dar início a essa expansão marítima mais cedo. E no caso da Holanda, a Holanda era um feudo ali da Espanha, era pequeno, não tinha autonomia o suficiente. Então a Holanda só começa a dar processo nas grandes navegações após conseguir sua independência espanhola. Bom, galera, então a gente viu esse processo da expansão marítima, que foi essas rotas comerciais estabelecidas, foi um processo
com um teor muito especificamente comercial, por mais que outras questões, obviamente, fossem atingidas, questões políticas, econômicas, sociais. Basicamente foi um processo de teor comercial, com o surgimento de colônias dos estados europeus em diversos continentes. A gente viu que Portugal foi o país pioneiro devido à sua estabilidade financeira, devido a ter uma burguesia muito forte, devido à sua posição geográfica. E a gente viu também os atrasos aí em relação à Inglaterra, França e à Holanda. Essa foi a aula de hoje, eu vou deixar os exercícios lá no portal. Beijo!